Bom dia, valentes do Altíssimo. Estamos aqui, firme no nosso jejum. Terminando quase o jejum, né? 20º dia. Glória a Deus, né? Porque Ele tem estado conosco. Vamos meditar hoje em Êxodo, capítulo 14. Leremos a partir do versículo 11, que diz assim: Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Amados, esse texto sempre me chamou muita atenção. Ele é muito rico, né? Se a gente for parar para falar aqui, ficaria uma hora falando, né? Mas como esse áudio é bem curtinho, eu quero só tirar algumas lições para nós aqui. Primeira coisa, Moisés e Israel estavam encurralados, né? Estavam vivendo um momento de encurralamento. Eles não tinham como sair dessa aqui, humanamente falando. Atrás deles estava o exército de Faraó, na frente estava o Mar Vermelho e dos lados montanhas altas. Não tinha como subir essas montanhas e escapar desse exército de Israel. Então eles não tinham nenhuma maneira de sair disso aí. Estavam encurralados, literalmente encurralados. Mas Deus veio e deu socorro para ele. O milagre aconteceu. Então eu quero dizer para você, a primeira coisa é isso. Quando nós estamos encurralados, quando nós não temos o que fazer, nós temos que clamar ao Senhor. E é aí que o milagre acontece. O milagre acontece exatamente quando nós não temos o que fazer. Quando nós não podemos fazer, não damos conta de fazer nada. Aí Deus vem e faz. Muitas vezes Ele permite que situações como essa nos aconteçam. De nós ficarmos completamente encurralados, para entendermos que nós dependemos dele e que para ele não há encurralamento, não há impossível, não há nada. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer. E aqui ele fez, não é? Então essa é a primeira lição que eu quero dizer nessa manhã, que encurralamento para nós pode ser uma grande oportunidade da manifestação do poder de Deus. Você está encurralado? Quem sabe Deus quer se manifestar de uma forma poderosa na sua vida e fazer um grande milagre. Clame por este milagre. Amém? A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que quando os israelitas se viram nessa situação, eles começaram a murmurar. Olha o coração de quem não está em Deus, olha o coração de quem não tem confiança no Senhor. Começaram a murmurar, a falar muita coisa. E uma das grandes bobagens que eles falaram aqui é que eles preferiam ficar lá no Egito escravos do que morrer no deserto. Imagina, tem muita gente assim, tem muita gente que prefere ficar escravo, escravo do diabo, escravo do cigarro, escravo da bebida, escravo do sexo, do que ter, não é, uma vida muitas vezes de renúncia, de sacrifício, né? Porque às vezes ser cristão tem que renunciar, tem que sacrificar algumas coisas, né? E às vezes a pessoa prefere ficar lá, como se viver para o diabo não fosse nenhum sacrifício, como se ser escravo de Satanás e do pecado fosse leve, né? Será que é leve? Esse povo escravo lá apanhando igual eles preferiam ficar nessa vida lá do que morrer? Sinceramente, eu acho que realmente se eles estavam em Cristo, para eles era melhor morrer do que ficar escravo. Então, será que a gente não fica assim, nesses posicionamentos, e isso nos atrapalha a libertação? Pense nisso, né? E a outra coisa que é a lição é o Moisés, né? Moisés bem tranquilamente respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, Moisés estava tranquilo e ele tenta passar essa tranquilidade aqui para o povo. E ele diz: ó, se aquiete. E é isso que nós vamos fazer. Na hora do encurralamento também, da situação de encurralamento, temos que nos aquietar, clamar ao Senhor e deixar o Senhor fazer, entender que Ele vai nos livrar, que Ele tem poder para nos livrar e que Ele nos livra se nós nos entregarmos para Ele, se nós colocarmos a situação na mão dEle, se nós deixarmos Ele batalhar por nós e não nós ficarmos entrando na frente. Aqui Moisés diz: o Senhor pelejará por vós.
e vos calareis, ou seja, o Senhor pelejará por vós, Ele peleja por nós, só que nós temos que deixar, não é? Porque muitas vezes a gente entra no meio e nem deixa Deus fazer nada. E a terceira lição é quando o Senhor fala para Moisés, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. É isso. Clama a mim não, marcha, marcha, tenha fé. É muito incrível isso aqui, né? Porque o marchar dele seria para frente, seria para entrar no mar. Marchar para morrer afogado? Não, era isso que Deus estava falando? Não, ele queria que Moisés exercesse a fé. E Moisés exerceu, Moisés marchou. E quando Moisés marchou, pisou na água, levantou, né? Ali o seu bordão, o mar se abriu. Talvez esteja faltando essa atitude sua, de levantar, de marchar, de ir, né? Seguir, sem medo, pisar nas águas, para que o mar se abra. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.